Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo nesta quinta-feira. Temos jogo do Goiás aí no sabadão. Vamos falar um pouco sobre o jogo, sobre a partida, sobre as notícias do Goiás, sobre qual provável escalação teremos fora de casa. Acredito que jogando fora de casa não vamos mudar muito do que foi o jogo contra o Remo, principalmente por ser um time um pouco mais limitado. Obviamente que vai ser um jogo muito difícil. Talvez prova disso seja os dois últimos jogos do Amazonas, né, que tirou um pontinho do Paysandu, que vem fazendo o campeonato de recuperação, vem fazendo partidas boas dentro da competição, e o mais impressionante, conseguiu tirar pontos do Coxa lá em Curitiba. Então, assim, jogou com vice-líder naquela ocasião e conseguiu ali frustrar ali os planos do Curitiba, empatando em 1-1, jogando no Couto Pereira. Então é um jogo difícil, onde o Goiás, né, por ser um time que está acima da tabela, é o favorito, mas nada disso vai valer, né, quando o jogo rolar. Apitou ali, começou a partida, são 11 contra 11 e a Série B vem nos surpreendendo aí de forma negativa quando o assunto é cravar favorito. Não tá dando para cravar favorito dentro dessa Série B. Então acho que o futebol é jogado e o Goiás vai ter que mostrar isso dentro de campo. O Amazonas vem aí, né, tá na penúltima colocação do campeonato. É o time que mais toma gols, é o time que mais vem sofrendo dentro da competição. Vai enfrentar o Goiás, que vem aí, né, de dois resultados ruins. Vem de uma derrota para o Novo Horizontino jogando fora de casa, né, e vem também de um empate aí jogando contra o Remo, com casa cheia nas suas dependências. A torcida fez festa e o Goiás não conseguiu aí sair com os 3 pontos. Mas agora é o momento de recuperar. Começa o segundo turno. Eu estava ansioso já por esse segundo turno, porque agora acredito que o campeonato vai começar mesmo. Segundo turno não é brincadeira. Agora o campeonato começa a funilar, mostrar quem vai subir, quem vai descer, quais times vão ficar figurando ali no meio da tabela. Hoje tem jogo importante. Hoje às 9h35 o Coxa Branca enfrenta o nosso maior rival aqui em Goiânia, o Vila Nova, né? Hoje é aquele tipo de jogo, né, que o torcedor do Goiás, obviamente, né, levando em consideração o acesso e o título, espero que o Coxa perca para o Vila hoje, mas é um resultado que é um jogo que qualquer vitória de qualquer lado para nós fica muito bom, né? Obviamente que o Vila ganhando do Curitiba nos dá aí um fôlego maior, né? Principalmente pelo Vila Nova não ser um clube que está brigando por absolutamente nada por enquanto, né? Segue ali figurando ali, se aproximando ali do G4, mas não consegue de fato entra, mas tem a rodada conclui e sai novamente. Então talvez hoje o time do setor universitário vencer, talvez seja mais interessante para o Goiás, né, em busca de confirmar esse acesso aí o mais rápido possível. Então torcemos hoje para que dê zebra para o Curitiba lá e o Goiás possa se consolidar aí, né, e o Novo Horizontino também, se perder na rodada, vai ser excelente para o Goiás. Mas o Goiás precisa fazer a tarefa dele, fazer o dever dele, que é vencer, voltar a vencer dentro da competição. Já são 2 rodadas aí em que o Goiás não sabe o que é ganhar 3 pontos, e o Goiás agora infelizmente vai precisar buscar fora de casa os pontos que vem perdendo dentro de casa. Dentro de casa já foi pontos perdidos para o Criciúma, para o Atlético e também para o Remo. Então já foram 5 pontos que o Goiás deixou de ganhar em casa, que poderia isolá-lo sim de forma estupenda dentro dessa Série B, e o Goiás acabou aí perdendo essa oportunidade. Então agora o melhor mandante precisa voltar ativa e fazer nova vítima fora de casa, que é o Amazonas. O time do Amazonas não é um time assim que promete muito o jogo, né? É um time mais kamikaze, eles atacam de qualquer jeito, então dá muito espaço. O Goiás pode se aproveitar disso. Obviamente que não pode jogar como jogou contra o Remo, né? Volto a falar sobre a questão das linhas muito altas, principalmente com jogadores muito lentos, né? Até busquei informação sobre o Luiz Felipe, porque ele fez uma partida muito ruim, né? O Luiz Felipe, que geralmente acho que dos zagueiros que temos hoje é o zagueiro mais rápido. Ele é mais rápido do que o Messias, ele é mais rápido do que o Tite, né? E no jogo ele estava aparentando muito mais lento do que o próprio Tite, né? Aí eu apurando ali, eu descobri, estava gripado, né? Tava bastante resfriado na partida. Isso também pode talvez ter influenciado aí, né, na partida que fez o Luiz Felipe, né, na noite de terça-feira. E o Goiás saiu aí, né, perdeu 2 pontos, deixou de ganhar 2 pontinhos. Mas nada muda, o Goiás tem 2 pontos aí à frente
né, de todos ali que estão no G4, todos não, do vice-líder, né? O Novo Horizontino também chega aí agora, e essa Série B agora no segundo turno promete, moçada. Tem grandes clubes aí. O Remo é um time que vai dar canseira nesse segundo turno, pelo que vem jogando. Então pode esperar aí que nos próximos dias aí a gente já vai ter uma mudança grande, inclusive no G4. Eu acredito que alguns clubes aí vão sair do G4 nesse retorno da competição. Então resta ao Goiás manter o foco, manter ali a cabeça no lugar para poder, né, levar essa boa sequência aí até o final do campeonato, se Deus quiser, conseguir o acesso. Conseguiu o acesso, a gente começa a falar em título, a gente já começa a pensar maior dentro da competição, mas eu acho que o título só pode ser aí preterido pelo Goiás após conseguir o acesso. Aí a gente já pode visionar aí, pensar em título, porque aí a conversa já muda. Agora falando um pouco sobre a partida contra o Remo, né? Uma polêmica muito grande essa semana, a questão do Tadeu. Eu mesmo comentei que achei que ele foi muito displicente em mudar a batida, né? Se fosse talvez uma outra batida comum, talvez ele não teria mudado, né? Mas por ser o Rangel, talvez ele queria fazer um gol bonito, fazer um gol diferente, acabou vacilando ali, né? Errou, mas eu tô vendo uma polêmica muito, muito grande em cima da batida, do erro do Tadeu. Tem gente criticando, pedindo para que o jogador não seja mais o cobrador oficial de pênaltis. Cara, é uma loucura, né? A torcida do Goiás com o Tadeu, eu não sei o que acontece, mas é muito 880, né? Eu acho que o Tadeu fez certo, ele tinha que bater o pênalti. Muita gente falando que ele não tinha que bater o pênalti, ele tinha que bater o pênalti sim. Se ele é o cobrador oficial, a responsabilidade, né, como capitão, como o líder do elenco, é bater o pênalti, independente da pessoa que esteja do outro lado, né? Não é porque é um cara que é um rival aí, né, em meio termos aí do Tadeu, que ele não bateria, né? Ficaria com fama de covarde. Então o torcedor do Goiás tem que largar com essa enjoeira de ficar apedrejando o cara, desgramando o cara. Até uns 2 jogos atrás o cara fez um gol, deu 2 passes, né? E a torcida pegando no pé do cara como se o cara fosse o demônio. Então eu acho assim, o torcedor do Goiás tem que largar de ser chato, né? Esse tipo de torcedor que fica demonizando o Tadeu aí por conta da perca de um pênalti, né? O cara errou 2 pênaltis pelo Goiás, acho que fez aí 10 ou 11, tem quase 90% de aproveitamento. Não tem isso. O Anselmo Ramon poderia ter batido, poderia ter errado. O próprio Wellington Rato, que estava com a bola, poderia ter batido, poderia ter errado. Então isso não muda nada. O cara tem que continuar batendo pênalti, pronto, acabou. Próximo jogo que tiver oportunidade, pega a bola, vai bater o pênalti, converte, fim de papo. Não tem que ficar demonizando o cara por conta disso. A gente sabe que na época que teve esse entreveiro dos dois, né? Bem, quando ele chegou, acabou tomando a posição do Rangel. O Rangel já era um cara muito forte, né? Tinha uma liderança muito forte dentro do grupo. O Tadeu rapidamente conquistou seu espaço, né? E assim, a gente sabe que teve uma treta muito grande entre os dois. Inclusive, algumas informações na época davam até que o Tadeu, né, em uma renovação, tinha solicitado à diretoria do clube que negociasse o Rangel. Então, assim, foi uma coisa que foi ficando insustentável entre os dois. Então, quando a gente fala que existe um atrito, existe um atrito sim. Eu lembro muito bem nessa época, informações de dirigentes do Goiás que me deram na época, e se me desmentirem eu provo, eu tenho como provar, falaram que o Tadeu tinha pedido, né, como um dos termos da renovação do contrato, que negociasse o Marcelo Rangel, e assim foi feito. O Tadeu renovou o contrato e o Marcelo Rangel foi negociado. Achei bom que a torcida comprou a ideia, né, de apoiar o Tadeu no jogo, brincou, fez a brincadeira. Obviamente que o Rangel é um excelente jogador, o Rangel é um puta jogador, né? É um cara que sempre que teve no Goiás foi um ótimo profissional, mas a torcida do Goiás não tem nada a ver com isso, né? Brincou ali, eu, reserva do Tadeu. A torcida tem que apoiar o goleiro que tá aqui vestindo a camisa e honrando o manto esmeraldino. Então, independente de tudo, parabéns à torcida que entendeu isso e deu essa moral pro Tadeu, né? Esse é o certo de fazer, apoiar é o nosso jogador. O Rangel tem sua história no Goiás, mas já ficou para trás. Muito obrigado, acho que tá de bom tamanho pro Rangel. Muito obrigado, e nada mais do que isso. Vi muitos torcedores ali comentando que tava torcendo pro Rangel pegar o pênalti do Tadeu. O tipo de torcedor desse aí, ele não torce pro Goiás, né? Ele tá torcendo contra a própria bandeira, para puxar saco de um jogador que passou por aqui e
também não foi um jogador assim que deixou um nome escrito na história do clube, como o Tadeu vem fazendo aí nos últimos anos, vestindo a camisa esmeraldina. Então o torcedor, esse tipo de torcedor aí, é o tipo de torcedor que enche o estádio e faz mal, né? Por isso que o Goiás, eu descobri por que o Goiás vem perdendo jogo quando enche a casa. É porque junta todos os pés frios, né? Quando a gente vai lá, só os que já é acostumado a ir 5 a 7 mil torcedores, é tudo ok. Aí depois quando tira os pés frios de casa tudinho, aí lota o estádio, aí vira essa bagunça, né? Então é isso, mas tá tudo certo. Tadeu errou o pênalti, ele vai acertar novamente. Na próxima cobrança eu tenho certeza que ele volta a ser decisivo, não só batendo pênalti, mas também dando os passes dele que ele gosta de dar, fazendo as defesas dele, e tá tudo certo. É isso, pênalti é aquele, só erra quem bate. Poderia ter sido o Tadeu, poderia ter sido o Anselmo, poderia ter sido qualquer jogador. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Mais tarde talvez eu retorne para falar mais alguma coisa, dar mais alguma notícia para vocês. Mas por hoje é só. Tchau, obrigado.